Rebeca, enfermeira da Simples, consultoria de seguros e benefícios. E neste mês nós vamos falar sobre o Novembro Azul, que é relacionado sobre a prevenção e a conscientização contra o câncer de próstata. E lembrando que vergonha é não se cuidar e cuidar da saúde também é coisa de homem. E o objetivo desta campanha, ele é internacional e teve origem no ano de 2003 na Austrália. E ele se estende até hoje e ele começou no Brasil no ano de 2008. E é um alerta importante, principalmente para o diagnóstico precoce, claro, do câncer de próstata. E a nossa população brasileira, ela é composta muito mais por mulheres do que por homens, tendo uma taxa estatística de 51,8% de mulheres e 48,2% de homens. E os dados estatísticos é que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. E no último ano de 2017, 80 milhões de mulheres se consultaram com médicos a mais do que os homens. Lembrando que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum e ele pode ser fatal. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença. E lembrando que 1 a cada 6 homens será diagnosticado com câncer de próstata. 12 mil morrem todo ano no Brasil devido à doença. 1 a cada 36 homens morrem da doença no mundo. E 90% de cura há se for diagnosticado no início. E quebrando preconceitos, o preconceito masculino ainda é um dos maiores obstáculos para as campanhas públicas de saúde voltada para os homens. O preconceito e a cultura machista levam muitos homens a se recusarem a fazer o exame, o que pode impedir a adoção de cuidados adequados. A baixa procura pela iniciativa do Novembro Azul, por exemplo, se dá devido aos tabus enraizados culturalmente no meio masculino. Por isso, o Ministério da Saúde, no ano de 2009, criou as Políticas Públicas de Saúde, que é uma cartilha para os homens. Considerando que as doenças afetam o sexo masculino, sempre será um problema de saúde pública e por isso devemos combater. Promover a melhoria das condições de saúde da população no sexo masculino. Ele também ajuda a reduzir a morbidade e a mortalidade através do enfrentamento dos fatores de riscos e também facilita o acesso e as ações de serviços integral à saúde. Não importa o tipo de homem que você é, seja o que cuida da sua saúde. O governo federal, que quer que pelo menos 2,5 milhões de homens na faixa etária de 20 a 59 anos procurem um serviço de saúde pelo menos uma vez por ano para a realização do check-up. Além de criar mecanismos para melhorar a assistência ofertada, a meta é promover uma mudança cultural. Mas e aí, o que é a próstata? A próstata é um órgão muito importante no sistema masculino e é possível viver sem ela em certos casos. No entanto, é uma das glândulas com maior impacto no sistema reprodutor e urinário do homem. E aqui nessa imagem a gente consegue perceber a diferença de uma próstata saudável, a que já contém a presença do tumor maligno e o que vem aumentando de tamanho. Ela é uma glândula que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela se localiza abaixo da bexiga e sua principal função é reproduzir o esperma. E nós temos a hiperplasia benigna da próstata, que é conhecida como HBP. O diagnóstico dela é feita com base no exame retal. E lembrando que a hiperplasia benigna da próstata não é uma predisposição para desenvolver o câncer, mas é possível ter a hiperplasia benigna da próstata e também ter o câncer de próstata ao mesmo tempo. É uma condição médica caracterizada pelo aumento e ele pode não ser cancerígeno devido ao tamanho da próstata, resultando em sintomas que podem impactar na função urinária. Geralmente, este problema acomete os homens mais velhos e aproximadamente 50% dos indivíduos entre 51 e 60 anos já apresentaram HBP. E quais são os fatores de risco? Quanto menor a minha idade, ele é menos frequente e com o aumento da idade eu me torno mais frequente. Mas todos os homens apresentam risco de câncer de próstata, por isso a prevenção é tão importante. E nós vamos falar agora sobre os principais sintomas. O primeiro deles é a sensação ou ardor
quando for urinar, vontade de urinar com muita frequência, presença de sangue na urina ou no próprio sêmen, dor ao ter ejaculação, ter algum tipo de disfunção erétil, acordar várias vezes durante a noite para urinar, ter dificuldade em parar ou iniciar a micção muito rápido e ter dores na região lombar, pélvica, retal, inguinal, nos testículos e também nas coxas. E quais são os fatores de risco, homens? Primeiro, a incidência ocorrida é maior em homens da cor negra. Depois, com o avanço da idade, genética e hereditariedade, alimentação que não seja saudável em combo com obesidade e sedentarismo, o aumento de bebidas alcoólicas e principalmente o tabagismo. E como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Ele deve ser feito precocemente, antes do início de qualquer sinal e sintoma. Para isso, o homem deve se consultar regularmente com um médico urologista. Ele deve solicitar uma rotina de exames a partir dos 50 anos de idade e os que possuem histórico familiar ou fator de risco a partir dos 45 anos. E aí, vamos conhecer quais são os principais exames? O primeiro deles é o exame de PSA, que é um exame sanguíneo onde eu meço a quantidade de antígeno prostático específico, que é uma substância produzida pela próstata. Se o nível estiver elevado, pode indicar a presença de câncer ou de outras doenças da glândula da próstata, a hiperplasia benigna ou algumas infecções sexualmente transmissíveis ou até mesmo qualquer tipo de infecção. Cerca de 70 a 80% dos homens com PSA alto não tem câncer de próstata, então fique ligado. O exame de toque retal. Ele é realizado pelo médico para que avalie o tamanho e a forma e a textura da próstata. Lembrando que ele é rápido e indolor. Ele não só avalia as condições, mas também como procura nódulos, pontos, dor ou qualquer tipo de sensibilidade. O exame pode ajudar a identificar doenças como prostatite, hiperplasia e o câncer de próstata. E atenção, nenhum outro exame substitui o toque retal no diagnóstico precoce de qualquer anormalidade. Temos também a biópsia, que é o único exame capaz de confirmar de fato a presença de um tumor. Uma amostra da próstata é retirada para ser analisada no laboratório e ele é solicitado pelo médico caso os resultados dos exames de toque retal e PSA indiquem suspeitas. E temos também outros exames que o seu médico pode solicitar, lembrando que só ele vai decidir e qual é o tratamento adequado. Então, os exemplos são tomografia, ressonância magnética, ecodoppler colorido, cintilografia óssea para verificar se os ossos foram atingidos e o PET scan, que é um exame que determina o tamanho dos tumores, se tem algum foco específico ou algum tipo de metástase que acometeu os outros órgãos, e as possibilidades de recidiva se eu já for portador do câncer. E ele me ajuda a definir o tratamento adequado e a previsão de prognóstico. E aí, existe tratamento? A taxa de cura do câncer de próstata chega até 90% se detectado na fase inicial. Por isso é importante que os homens fiquem atentos aos sinais da doença e façam consultas regulares com um médico especialista. E quais são os tipos de tratamento? O primeiro deles é a quimioterapia, que é indicada para homens que possuem já o câncer de próstata ou algum tipo de metástase e não respondem ao tratamento anterior. A radioterapia, que é através da indução, por aparelhos próprios, utilizando radiação de alta energia para combater esse tipo de célula. E por último, a terapia hormonal, que é aplicada com o objetivo de controlar os níveis de hormônio, principalmente a testosterona, e não estimular o desenvolvimento de câncer. E aí, como eu devo prevenir e evitar o câncer de próstata? A prevenção é o que depende de mim. Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, fazer a higienização íntima e observação do órgão genital com frequência e, claro, usar preservativo, que também previne contra a infecção sexualmente transmissível. E eu devo evitar a bebida alcoólica e o tabaco, porque são os fatores de risco associados. E aí, vamos brincar sobre mitos e verdades sobre o câncer de próstata? O câncer de próstata leva à impotência sexual? Sim. Se uma vez que for diagnosticado o câncer de próstata,
eu tenho maior incidência sim de sofrer impotência, o que é um dos sinais e sintomas. Todos os homens que tiveram a doença irão morrer? Não, até porque tem cura e tratamento adequado. Exercícios físicos intensos e atividade sexual podem aumentar o risco? Também não. É um grande coadjuvante para que eu tenha a prevenção desse tipo de câncer. O câncer de próstata não é contagioso. Isso mesmo, ele não serve como forma de contágio de uma pessoa para outra. A idade avançada também é um fator de risco? Com certeza. O exame de PSA substitui o exame de toque retal? Não, um é aliado contra o outro. Depende do que o seu médico vai prescrever e qual é o melhor método para você. Se o homem não apresenta sintomas, então ele não tem risco de câncer de próstata. Errado. O câncer de próstata ele pode vir muitas vezes assintomáticos. Existem várias opções de tratamento. Sim. O fator genético não é insignificante. Sim, um dos maiores fatores de risco é a genética e a hereditariedade. A vasectomia aumenta o risco do câncer de próstata. Hoje não há nenhuma correlação com esse tipo de doença. E recapitulando, de 6 homens, 1 pode ser você. Previna-se e faça o seu check-up. E até mais, obrigada por assistir.